Microfone. Falta o microfone. Bom dia aqui, então, nesta manhã, importante com dignidade, nosso portal Desacato, que é uma mídia autônoma, independente, crítica, a voz de baixo para cima. Queria colocar aqui. Nosso professor Paulo Horta, que também é colunista aqui. Bom dia, professor biólogo. Bom dia, meu querido Lino, minha querida Flora Neves, que bom estar com vocês. Sim, colunista, mas essa semana, como disse, Sofis, essa semana, pessoal, a gente não vai estar junto no Ecoconsciência, mas semana que vem a gente traz muita novidade para todas e todos. Perfeito. Então aí, bom dia, nossa Flora Neves, militante. Vou apresentar agora a identificação da nossa Flora. Bom dia, Flora. Bom dia, Lino. Bom dia, Paulo. Importante estar aqui com vocês e a gente usar esses espaços, né, da mídia independente para a gente trazer outras perspectivas aí da cidade que a gente quer, uma cidade bem coletiva, né? Então, obrigado aqui, Flora, por estar presente. O Sandro Garcias, ele está para entrar, não entendi, porque mandamos o link e ele não sei, está para entrar agora, né? Então, eu só queria apresentar para as pessoas que não conhecem aqui, comecei assim, o professor Paulo Horta, né, que é colunista, é professor do curso de Biologia, né, Ecologia, da Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Biológicas, e também do Ecoando, também importante, que, né, Paulo, você vai ao ar lá sextas-feiras à noite, ou já mudou o horário? Lá, a gente está em uma agenda bastante variável. É quando ele está sem agenda semanal agora, Lino. Foi importante durante a pandemia, né? Eu acho que para todas e todos nós, eu acho que foi um instrumento de comunicação fundamental, mas é importante a gente destacar que agora as demandas aqui na universidade crescem muito e a gente, de fato, está bastante complicado, a vida está complicada, corrida, demais a conta. Bom, então é importante porque o nosso Paulo Horta, ele é um grande ativista da área da questão ecológica como um todo, assim como a nossa Flora Neves também, importante, queria colocar aqui. A Flora é o seguinte, eu quero aqui destacar aqui os pontos que são fundamentais, que ela a identifica. Ela está ligada ao mandato, é assessor, né, faz parte do mandato do futuro da nossa vereadora Ingrid, né, indígena, né, na Câmara Municipal pelo partido PSOL, é membro também, ou membra, né, do Tecendo Redes, pelo movimento Ponta do Coral 100% Pública. E está para entrar também o nosso Sandro Garcias, que é coordenador do Fórum das Pescadoras e dos Pescadores da Bahia Norte e Sul, de Florianópolis, né, da ilha de Santa Catarina. Eu queria aproveitar, enquanto que o Sandro vai entrar, pedir para a Sofia colocar na tela o projeto que está em questão, que se chama, é importante que eu colocar aqui o título, que se trata da Marina na Beira-Mar, não da Beira-Mar Norte, e questionando sua localização e os impactos que pode causar. Bem, eu só quero fazer uma introdução aqui rápida dessa Marina. Ela vem tramitando desde 2016, lá na Câmara Municipal. Eu era vereador até então, até 2020. Então, chegou em 2018, em 20 de setembro, teve uma audiência pública em que se apreciou, a prefeitura veio, na época do Jean Loureiro, apresentar esse projeto. Audiência pública muito polêmica, sem grandes debates, quase funciona com rolo compressor. Já havia dado que ele é fundamental para a ilha, etc, etc. E eu, como arquiteto na época, questionei a localização, entre outros pontos, na época. Depois teve uma reunião dos pescadores com os vereadores em geral, estavam lá os pescadores da situação, e a maioria deles eram nativos, né, daqui, e eles ficaram muito constrangidos quando os pescadores disseram: como é que vocês vão debater conosco essa marina, já que vocês são daqui da terra, como é que vocês vão debater conosco? Então, nós tínhamos que fazer um grande debate. Aí eles ficaram, não sabiam o que responder. Ficou muito claro ali naquele momento que já havia uma patrolagem para os vereadores da situação aprovarem
sem grandes debates na Câmara. Eu era da Comissão de Viação até então, e lá eu questionei vários aspectos, que o Planos, que é um plano, acho que segundo o Estudo de Origem e Destino, primeiro foi em 74 com a Beira-Mar Norte, que já apontava que a Beira-Mar Norte estava e está, né, saturada. Então, eu quero colocar aqui. Eu faço parte pela Universidade do Grupo de Estudo da Mobilidade Urbana Sustentável, e no caso, junto ao Ministério Público Federal, emitimos um parecer, no caso da Ponta do Coral, viu, Flora? Na ocasião, dizendo que conseguimos colocar para dizer, e o Ministério Público Federal, com o Dr. Barragan, acolheu, entre outros pareceres, de que, de fato, a Beira-Mar Norte já estava, naquele momento, já faz muito tempo, saturada, certo? Então, o que vai acontecer? Ali vão ser em torno de 400, 500 carros, tá? Para vocês terem uma ideia, porque a pessoa que é usuário de veleiro, ele tem carro no mínimo, 1 ou 2 carros, para começar, certo? Então, 90% das vagas são privadas, 10% pública, não é público no sentido de criar um terminal marítimo ali, para a pessoa lá para uma ambulância pública de emergência, tal, é nesse sentido. Então, tem um estacionamento gigantesco, 300 metros, que avança em cima do mar. Bem, então aí eu queria não me tardar muito, eu queria que a Sofia pudesse repetir a foto que colocou na tela, se desse para colocá-la novamente. Você pode ver de cima esta foto. Olha só, gente. A foto de cima, para você ter uma ideia. Olha só como esse aqui é gigantesco. Aqui, ó, na direita, é o chamado parque. Esse é a mel na boca da população que eles estão colocando. A arquiteta que projetou vê um parque aqui na frente. Você tem um parque público na frente linear, porque tem esse parque, esse aterro, depois vem toda a marina, ok? 300 metros para dentro do mar. Esse aterro aqui, gente, é que eles estão prometendo como a sociedade vai ganhar com isso. E a grande recomendação que nós colocamos é que 1 quilômetro e pouco dali tem o aterro central. E o aterro central está abandonado, com uma ocupação desordenada. Ali já se colocou um concurso público na época, 20 anos atrás, que ali pudesse ser uma marina pública na frente, certo? Junto ao lado do Veleiros, ali, né? Uma marina pública. E nunca fizeram nada. O projeto Burle Marx, na época, que é um projeto originário, foi abandonado e hoje ali é um lugar de estacionamento. Por que não fizeram, então, o aterro lá? Melhorar o aterro, requalificar? Não, colocaram ali naquele ponto. Então, a discussão é localização, não é que é contra a marina em si, certo? Então, esse é um debate que na época se fez e, infelizmente, esse projeto voltou correndo novamente, né? E ele tramitou com estudos ambientais. E aí eu queria colocar, já de início, que o professor Paulo Horta ele está em aula, ele saiu agora rapidamente. Então, eu queria que o professor Paulo Horta pudesse comentar um pouco, que o professor Paulo acompanhou, né, Paulo? Esse projeto com estudos, enfim, que subsidiou, né, o Fórum dos Pescadores, com o Sandro que está para entrar, ver se ele entra, para o Ministério Público Federal. Se recorreram lá. Então, eu queria que pudesse explicar, professor, assim, brevemente, porque você vai ter que sair, o que aconteceu com a parte técnica, o que faltou nesse projeto. Tem um projeto enorme de uma empresa que foi contratada na área biológica, que fez um parecer a favor da Marina. Bom, vamos lá. Pessoal, então, primeiro, desculpa, eu de fato tenho que sair aqui participando, vou ter que voltar para a sala de aula. Mas, para trazer para vocês que nós temos, primeiro, 2 elementos. Precisamos de informação para discutir qualquer empreendimento, e esse é um empreendimento gigantesco, e a informação deveria ser abundante e publicizada, para que toda a discussão com todos os setores, mas especialmente com os povos tradicionais, com as pescadoras e pescadores, nós tivéssemos uma discussão plenamente esclarecida de todos os impactos positivos, se é que eles existem, mas especialmente os negativos, que sim ameaçam o modo de vida e essa cultura tradicional. Então, a gente apela que o IMA, de fato, publicize o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Isso precisa ser de conhecimento público, precisa estar no site do IMA, precisa estar no site da prefeitura, para que essa discussão que a gente está tendo aqui, de fato, esteja fundada em fatos, em informação.
E, olhando para aquilo que foi o relatório publicizado, que é um relatório simplificado, que é o RIMA, a gente vê que carecemos de muita informação para que, de fato, o empreendimento, se é que ele pode ser realizado, possa ser realizado ali e dessa forma. Quais são as preocupações que já povoaram pelo menos 2 notas técnicas do Programa de Extensão Ecoando Sustentabilidade? A primeira delas está relacionada à implementação do empreendimento, que envolve aterro com milhares de metros cúbicos de sedimento de um fundo de oceano sabidamente comprometido por poluição crônica de décadas ou séculos. Isso significa que quando estiver construindo a marina, pessoal, nós vamos estar jogando para a coluna d'água metais pesados, os tais poluentes famosos, não é, que chegaram à mídia através de um estudo na Lagoa da Conceição, trazendo para a tona cocaína, trazendo para a tona antibióticos, um monte de coisa que tem na Lagoa da Conceição. Infelizmente, é muito plausível supor que esses poluentes também estão na beira-mar norte, e à medida que esse empreendimento for construído, isso tudo pode ser redisponibilizado em quantidades assustadoras, ameaçando fauna, flora e, especialmente, as culturas tradicionais, os pescadores e pescadoras. Além deles, os próprios estudos feitos pelo empreendimento revelam que, sim, em poucas horas ou minutos, uma pluma de poluentes, né, seja ele qual for, pode sim chegar muito longe, pode sim chegar em unidades de conservação como o parque aqui do Itacurubi, do Manguezal do Itacurubi, ou unidades de conservação federais como Carijós. Então, nós estamos falando de um empreendimento que a instalação tem muitos impactos. E depois, em segundo lugar, vem a operação. A operação envolve dragagem sistemática para manter o calado, né, a profundidade para grandes embarcações, lembrando que sim, o empreendimento prevê embarcações de dezenas de pés, isso significa grandes iates, não é só veleiro, né, Lino? São grandes iates que toda vez que movimentam suas hélices, produzem o processo de redisponibilização de poluentes. E esses poluentes, além daqueles que são venenosos, são contaminantes do ponto de vista da saúde, da biodiversidade, nós temos os que são fertilizantes. Eles são alimento, ou são adubo, melhor dizendo, são adubo para as alguinhas. Algas que crescem muito rápido dependendo das condições, especialmente essas condições que a gente está frequentemente vivenciando por conta das mudanças climáticas. Dias muito quentes, muito dióxido de carbono, CO2, na água, inclusive, e com esses nutrientes, com esse adubozinho, com esse fertilizante, algas podem crescer muito rápido. E entre essas algas, nós temos algas conhecidas como produtoras de florações nocivas. O que significa isso? Florações que produzem toxinas, ou podem produzir toxinas que comprometem, de fato, a saúde de todo mundo, toda a biodiversidade e da nossa sociedade. Esse conjunto de ameaças representa uma verdadeira bomba relógio contra pescadores, contra maricultores, contra o turismo de praia, que de fato ameaça essas atividades econômicas da nossa região, para além de, obviamente, ameaçarem a biodiversidade. E é por isso que, sim, nós elevamos o tom e encaminhamos nova nota técnica à Procuradoria Federal para que ela, de fato, atente para a necessidade de, no mínimo, termos complementação de estudos para que revele como é que todos esses poluentes, se eles estão, quais suas concentrações e como eles vão interagir com a paisagem, com a biodiversidade, com esses outros setores econômicos, especialmente em condição de crise climática, em condição de uma onda de calor, em condição de um evento extremo de chuva, porque
nós não estamos falando, isso é muito bom, né, Flora, Lino, destacarmos, de uma Bahia que goza de plena saúde. Infelizmente, não. É sabida a carência de saúde da Bahia Norte, da ilha de Santa Catarina, por conta da poluição crônica de décadas de omissão do poder público que não fez o saneamento básico da cidade. E é muito importante a gente saber que qualquer pessoa que está doente não pode passar por uma grande intervenção. Não é? Eu, você, Lino, Flora, se a gente tiver um problema cardíaco ou qualquer coisa que valha, a gente não pode fazer uma cirurgia qualquer. Eu acho que a gente não pode nem tirar uma unha encravada. Então é muito importante que, de fato, a gente considere essa situação da Bahia como ponto definitivo que oriente, que inspire os estudos que precisam ser feitos e a postura dos órgãos públicos diante do empreendimento. Porque, antes de tudo, vem prevenção e precaução. Antes de tudo, vem o artigo 225 da Constituição, que garante o direito de todas e todos nós a um ambiente preservado e equilibrado. E é fundamental lembrarmos que nessa cidade, que é em Florianópolis, natureza é sujeito de direito segundo a lei orgânica do município. Então, nós estamos tratando de inobservância da lei, se esse empreendimento vier a ser implementado. E isso, me desculpe aos juristas que trataram esse tema, mas na visão deste cidadão pai de família, nós estamos tratando de um crime, que não é um crime só contra eu, você, não é um crime só contra a natureza, agora, é um crime transgeracional, porque vai nos privar de um ambiente que pode e deve ser 100% público, para ser compartilhado, e sua paisagem tem que ser definida por esse coletivo maior, que é a nossa sociedade e que ela representa em si aquela natureza que, infelizmente, não tem direito a voz e voto nos parlamentos, não tem direito, de fato, a participar desse processo. Então, é nossa responsabilidade garantir o direito da natureza de ser efetivamente preservada. A Bahia Norte já foi muito agredida no passado, com o aterro, com as decisões do passado. Nós não podemos permitir que novas agressões se deem sem, de fato, uma discussão exaustiva para que a decisão que venha a ser tomada, de fato, represente algo resiliente, bom e saudável para nós e para todas as formas de vida. Deixo aqui minha contribuição, meu querido Lino, minha querida Flora. Eu peço perdão, mas vou ter que dar uma de cachorro magro e voltar para a sala de aula. Lino, seu áudio. Agradeço agora quem está entrando agora, que acaba de falar o professor Paulo Horta, que é do curso de Biologia da Universidade Federal, ecologista, ativista, né? Inclusive não só aqui, mas nível nacional e internacional, vai estar na COP, né? Vai estar na COP também, enfim, é delegado também pela Conferência do Meio Ambiente, né? E a Conferência Livre. Ele foi autor, para quem não sabe, de um parecer junto ao Ministério Público Federal, junto acompanhando a ação do Fórum de Pescadores e Pescadoras, com o Sandro, que daqui a pouco vai entrar, mas ele vai gravar um áudio, um vídeo, que tem problema na internet. E eu quero aqui destacar, professor, de que também o professor também fez um parecer numa estação ali de mini estação de tratamento ali na Beira-Mar Norte, quando, não me lembro qual foi o Jean Loureiro, disse que tomaria banho ali, né, com aquela estação, que aquele furou, aquilo ali não funcionou. E o professor estava lá presente também, como está presente na Lagoa da Conceição, lá também, naquela desastre que aconteceu com a explosão da estação. Então, eu quero... Lino, a gente continua esperando o Jean Loureiro de sunga nadando na beira-mar, né? O Jean Loureiro, meu querido, se o senhor me escuta, continuo esperando o senhor tomar aquele banho de lua na beira-mar norte da nossa ilha. Gente, um beijo no coração. Obrigado. Maravilhoso, de muita luta para todas e todos. A gente se vê semana que vem. E vocês, lutadores aí, Florinha, Lino, querido, a gente se vê nas trincheiras.
Obrigado. Professor Paulo, só para lembrar, o Armin já tinha também, na época, prometido que ia tomar um banho ali com os tratamentos. Ele não conseguiu. A gente tá esperando para ver os dois de mão dada entrando ali na água, assim, de sunga branca. Ô, meu pai. Obrigado, professor. Até mais, querido. Bro, quero só aqui de novo, para quem está chegando agora, que a Flora, né, ela é do mandato futuro da nossa Ingrid, a vereadora Ingrid, do Tecendo Redes, também, que representa a Ponto Coral no Tecendo Redes, Ponto Coral 100% pública, que, aliás, Flora, uma questão, a Flora esteve presente na última audiência com a Justiça, esteve lá, né, muito mobilizada, né, organizando um ato ali na frente. Então, eu queria, se pudesse começar por aí, né, saber o que aconteceu com aquilo, o que deu aquilo, quais são os encaminhamentos, e aí colocar todo o seu entendimento sobre esse caso da Marina. Perfeito, obrigada, Lino. É isso, a gente teve, né, junto com vários ativistas e movimentos e grupos, né, organizados que entenderam a importância da gente defender as baías saudáveis, né, de usos coletivos, tanto dos pescadores como outros usos coletivos e não privados. A audiência que teve na Justiça Federal no dia 23, acho que foi 22, mas enfim, com o juiz Marcelo Cras Borges, ela foi solicitada pela Prefeitura Municipal, que entende que o prosseguimento do licenciamento tem que ser continuado. O Ministério Público Federal vinha questionando que o licenciamento tinha que ser feito pelo IBAMA e não pelo IMA, e após uma declaração do IBAMA dizendo ser incompetente, não ser da sua competência fazer o licenciamento, a prefeitura resolveu, né, solicitar essa audiência e informar, então, as partes de que, diante dessa negativa, né, do IBAMA, que o IMA continuasse o licenciamento. Foi de comum acordo de que o IMA continuasse o licenciamento, mas o promotor Valmor, do Ministério Público Federal, solicitou 30 dias para analisar o caso com mais tranquilidade, visto que não era ele que estava cuidando desse tema, né? Então, a gente entende que é um momento também, né, da sociedade se manifestar, da gente seguir, né, porque essa discussão não vem de hoje, como o Lino, né, já falou, a gente já participou de muitas e muitas audiências, a comunidade, tanto os pescadores como moradores da região, organizações ambientalistas, já se manifestaram nessas audiências contrárias a esse projeto, e a gente vem sendo não ouvido, né, não escutado. As prefeituras, as últimas gestões não têm escutado a sociedade, né, a gente tem visto em outras discussões do plano diretor, onde eles estão o quê? Priorizando os interesses privados na cidade. A gente não tem como, né, não passar por isso. O que está em disputa é um modelo de cidade, a gente tem ali um projeto que ele é privado e a prefeitura defende ele como se ele fosse público, de interesse público. Para a construção de um aterro precisa ser de interesse público. Quando a gente tem 570 vagas privadas e 30 somente públicas, não dá para dizer que isso é de interesse público. Ah, mas tem um parque. Que modelo de parque é esse? A gente discutiu o modelo? Vai ser uma praça que nem aquela na frente do shopping Beira-Mar ali? Essa a gente não quer. Vai ser as praças como as da Voa, de outras praças aí que estão sendo adotadas e sendo gentrificadas. Elas são praças que não acolhem as pessoas. Não acolhem todos os tipos de pessoas. A gente tem demandas reais das comunidades do maciço, né? São mais de 20 comunidades que não têm áreas de lazer, ou praticamente não têm áreas de lazer, e ali deveria ter realmente, né, na Ponta do Coral, o Parque Cultural das Três Pontas, que vem desde a década de 80 sendo solicitado, né? Não só pelo movimento da Ponta do Coral 100% pública, mas pela universidade, por várias associações de moradores. Essa é uma demanda real. E, em detrimento disso, a gente traz um empreendimento que tem um passivo, que traz impactos socioambientais e coletiva esses impactos, enquanto o lucro é privado.
Então, é isso que a gente questiona, o impacto, né, ao manguezal do Itacurubi, com esse movimento, né, das águas, como o Paulo alertou, também pode impactar não só a ESEC de Carijós, mas a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, todos os pescadores, né, que vivem, usufruem desse maretório, desse território marinho, né, de pesca dessas comunidades. Esse projeto desconsidera a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 169, da OIT, né, que deveria ouvir as comunidades, fazer as consultas livres, prévias e esclarecidas quanto a esses projetos, e se essas comunidades dizem que não querem um projeto como esse, elas deveriam ser consideradas. Isso quer dizer, buscamos um outro projeto, um outro local para essa marina. É isso que os nossos pescadores têm falado, né? Então, acho que é um pouco disso. A prefeitura defende que Florianópolis se torne Singapura. Esse é o exemplo que eles têm trazido. Eu peço que todo mundo busque aí faça uma pesquisa nos buscadores da internet, como é Singapura. Singapura é um projeto megalomaníaco também, astronômico, e que não tem nada a ver com a cultura, com as características ambientais da nossa ilha, das nossas baías, do nosso continente, com a nossa pesca. Então, é isso, o movimento Tecendo Redes, o movimento da Ponta do Coral, vários outros movimentos aí, né, ecoando sustentabilidade, Instituto Cidades e Território. Acho que a gente vem só alertando a população, né, dessa discussão, e chamando para que as pessoas se manifestem também a respeito disso. O Mandato do Futuro, da vereadora Ingrid Sateré Maué, tem uma cosmovisão que vem dos povos indígenas, onde a gente respeita os ambientes naturais, a gente respeita a vida, porque a gente entende que a gente necessita delas, elas são necessárias para a gente existir nesse planeta. Então, como que a gente vai colocar um empreendimento que traz todos esses impactos em nome do lucro? Essa pergunta, né, que a gente deixa aí para a sociedade, que se faça e que se manifeste também a respeito das suas opiniões, né, sobre isso. Obrigado. Aqui é a nossa primeira fala da nossa Flora Neves, né, do Mandato Futuro, da vereadora Ingrid, e é representante do Tecendo, da Ponta do Coral, no Tecendo Redes. Eu queria que, antes de passar o vídeo da liderança da Ponta do Goulart, Silvani, pescador, eu queria já rapidamente dizer que está para entrar aqui agora, vai mandar um áudio ou um vídeo, o coordenador do Fórum do Pescador e Pescadoras das Baías, Sandro Garcia. Ele tem problema de conexão, então ele está tentando mandar um áudio, um vídeo, né? Se possível, se não um áudio. Enquanto isso, vou passar aqui a fala do Silvani, que é da Ponta do Goulart Liderança, que é a segunda colônia de pesca da ilha de Santa Catarina. João Paulo, né? Associação de Pescadores. Da Associação de João que Paulo, inclui, né? da Ponta do Goulart. Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pessoal, estou aqui com o nosso presidente aqui, Rogério Pierre, tá? O nosso vice-presidente aqui, Jardim, o Paulinho, que faz parte da nossa diretoria, e o Coquinho, que faz parte da nossa associação também, né? A gente veio aqui para esclarecer um boato que está tendo aqui, né? Uma mentira, né? E dizendo aqui que os pescadores do João Paulo são a favor da marina que está para ser construída na Beira-Mar Norte. Pessoal, não tem como a gente ser a favor da marina, tá? Não tem como. Realmente eles estiveram aqui, apresentaram o projeto aqui na nossa comunidade. É um projeto lindo, maravilhoso, tá? Realmente é um projeto muito bem elaborado. Mas só que onde que eles querem instalar esse projeto, não tem como a gente apoiar. Não tem como. Ali é o nosso pesqueiro, sabe? A gente até passou algumas situações para tentar mudar, né? Para ver se a gente conseguiria aceitar esse projeto, mas só escutaram nós, mas nada que a gente fala é feito, né? É aprovado, então não adianta, né? A partir da hora que começarem a chamar os pescadores, né? Para participar dos projetos que querem fazer aqui dentro da nossa Bahia, dentro da nossa comunidade, e realmente escutar os pescadores, não é só chamar e mostrar, o projeto é esse aqui, e empurrar de goela abaixo. Não resolve isso, sabe? Se querem o apoio dos pescadores para as coisas acontecerem de verdade, precisam chamar o pescador e apoiar. Não, realmente os pescadores têm razão, vamos fazer assim, né? Agora, a partir de abril, maio, a nossa pesca é praticamente só da Ilha dos Guará até a beira-mar. A gente pesca ali
Mais de 50%, 60% da nossa pesca sai daquela região ali. Então, assim, não tem como a gente apoiar um projeto desse da beira-mar, né, uma marina dessa, em cima do nosso pesqueiro. Ali é o nosso pesqueiro, onde a gente tira o nosso sustento aqui das nossas famílias. Vai ter muita gente falando, vocês são contra porque vocês são de esquerda, que vocês são isso, são daquilo. Cara, não tem nada a ver com política isso, tá? Não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com direita, com centro também, não tem nada a ver com política. Tá? Tem a ver o quê? Com a sobrevivência dos pescadores de uma comunidade. Tá? Hoje em dia, não tem mais aquela pescaria que tinha antigamente, que nem tem meu pai, meus avós faziam, né? A pescaria hoje diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Ainda vão terminar com o pesqueiro daqui e dali, então é complicado, não tem como a gente apoiar, né? Mas, presidente, fala um pouquinho, presidente. Bom dia, sou o presidente da Associação de João Paulo, da segunda maior colônia de pescadores de Florianópolis. Hoje, ali nesse pesqueiro, eles querem fazer uma marina ali, gigante na beira-mar, um fluxo de 700 voadeiras, vai complicar muito o pescador, e a associação aqui não libera essa marina, não. Nós somos contra a marina. Muito obrigado a todos. Pessoal, é complicado, sabe? É complicado. É complicado fazer um projeto aquele ali lindo, a gente fica até sentido, a gente fica até, né? A gente realmente gostaria de ver aquele projeto ali concluído, feito. É um projeto maravilhoso, lindo, sabe? Mas ali pode ter certeza, não é o local certo. Se alguém aí achar, né? Não, os pescadores estão inventando isso e aquilo. Pô, a gente tem a nossa praia aqui, ó. A gente sai para pescar. É só vir aqui e acompanhar a nossa pesca. Pode vir aqui um dia aqui, tirar aqui, ou 2 dias, uma semana, quiser pescar com nós aqui. A gente convida. A gente convida para vir aqui e acompanhar como é que funciona a nossa pesca aqui, onde é realmente que a gente faz a nossa pescaria. Tanto que a gente já convidou o pessoal lá que está fazendo as licenças, né, as ambientais lá, que estão, né, fazendo todo aquele estudo lá. A gente já convidou eles para vir pescar com nós aqui. Venham pescar com nós. Até propus para ele, ele diz, mas pô, a Bahia é tão grande, vocês podem pescar em qualquer lugar. Não é bem assim que funciona. A pesca de casseio não é assim que funciona. Tanto que eu propus para ele, você vem aqui uma semana, eu dou a polpa do meu barco para ti. Eu vou botar a rede onde é que tu quiseres. Onde é que tu queres que bote a rede? Eu vou botar. E a outra semana eu vou pescar e eu vou ficar na polpa. Vamos ver quem vai fazer mais pescaria. Eu ou tu. Ou essas pessoas que duvidam o que a gente está falando, né? Então é assim, pessoal. Estamos aqui para conversa, tá? A gente quer apoiar a Marina, sim, a gente quer apoiar realmente, mas não naquele local ali. Naquele local ali não tem como a gente apoiar, tá? Vocês querem nosso apoio? Chame nós para conversar e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Mas, infelizmente, pessoal, em cima do nosso pesqueiro não tem como, tá? Obrigado por todos aí. Temos aqui nosso presidente, então uma palavrinha para nós aí também. A palavra é o seguinte, né? Realmente está certo e o pessoal tem que vir para conversar com a gente, né? Porque é aquela área ali, além de ter a marina, vai ter muita embarcação, vai ter que fazer balizamento, vai ter que fazer várias coisas dentro desse projeto aí. 300 metros de aterro, pô. 300 metros é muita coisa, vai prejudicar muito a nossa pesca aqui. É isso aí, obrigado. Pessoal, não tem como, tá? Então façam assim, se duvidem que a gente está falando, venham aqui pescar com nós aqui. Passe uma semana, 2 semanas, um mês, quanto tempo quiserem aqui, acompanhem a nossa pescaria que vocês vão entender, tá? Vão ver que a gente não está aqui falando besteira. A gente não é a turma do contra, a gente não tem nada dessa turma do contra, tá? A gente apenas quer manter a nossa colônia de pescadores aqui forte e firme, tá? Obrigado por todos aí. Então, deixando mais uma vez bem claro aqui, tá? Bem claro. Os pescadores do João Paulo não são a favor da Marina. Não somos, porque ela vai ser construída em cima do nosso pesqueiro, tá? Obrigado aí. Desculpa alguma coisa. O microfone, Lino. Isso é a fala do Silvani, para quem chegou agora, são os pescadores aqui da Associação de João Paulo, na colônia, né? Daqui da Ponta do Goulart, que são as 3 pontas. Ponto Goulart, a Ponta do Leste e a Ponta Coral. Isso é uma embocadura de um banho, que é os maiores mangues do Brasil, manguezal do Brasil. Eu acho que é importante, por isso que a Flora está aqui, faz parte da Flora, de toda a luta né, do pessoal da Ponta Coral para preservar esse ecossistema fantástico que está ali. Aqui está se manifestando o Nando Pereira, dizendo que o mesmo advogado também falou em nome do presidente da colônia, Zé 11, que é morador da comunidade internacional da Costa da Lagoa. Esse advogado, bom, aí só para entender, eu quero o assessor jurídico dos pescadores, JP, falou em nome da audiência e nas redes sociais, dizendo que estão de acordo com a Marina. O Nando Pereira está informando aqui, eu acho que é importante, Flora, precisar esse ponto que não pôde entrar o Sandro Garcias, que é coordenador
no fórum, que entraria agora, ele tem dificuldade com a internet lá, eu pedi para que ele gravasse no vídeo ou áudio, mas também está tendo dificuldade, não conseguiu. Então, eu vou ter que traduzir mais vezes que ele falou comigo antes, e a Flora pode complementar, né, Flora? É o seguinte, o que o primeiro, quando eu estive visitando com ele naquele momento, havia alguma divisão entre os pescadores. Uma parte está a favor, uma parte contra, e ele estava indo, conversando com cada colônia, vamos dizer, né? Toda a parte sul é contra, né, na época. Aliás, quem estaria aqui hoje pela Ribeirão da Ilha, pescadora e médica, é a Vera Bride, que não pôde estar hoje presente. Ela era convidada também. E aí então, isso vem crescendo, e aí exatamente o que a Flora falou ainda há pouco, né, Flora? Que o requisito para aprovar um empreendimento dessa envergadura é que os pescadores e pescadoras, os povos originários, os povos tradicionais estão nas bordas, que chamamos guardiões das águas e guardiãs das águas, eles têm que primeiro ser ouvidos. Né? É fundamental, porque eles é que são que de fato preservam o ecossistema marinho, marítimo. E é isso que eu estou falando aqui um pouco, que ele conversou na ocasião, e que ele está defendendo, inclusive, junto ao Ministério Público Federal e à Justiça, o Sandro Garcias, dizendo que exatamente isso que ele está buscando a opinião em toda a costa das duas baías. Né? E ele foi crescendo de oposição, de críticas à Marina na Beira-Mar Norte, que essa mega empreendimento. Aqui tem um ponto coral também falando, importante darmos visibilidade a este vídeo da Associação de Moradores de João Paulo, devido a esses boatos espalhados por porta-voz da elite da cidade que quer dividir os pescadores. E aí, exatamente isso, o Sandro, junto com o professor Paulo Horta, e o representante do empreendimento, o advogado, estiveram, acho que na Jovem Pan ou Band, não me lembro, um podcast. E lá, esse representante advogado falou de que a colônia da colônia da João Paulo, eles eram a favor. Entenderam? E aí é isso que agora acabou o Silvani dizendo que que eles são contra. Certo? Então, eu quero colocar esse ponto que falaria isso o Sandro Garcia se aqui estivesse presente, do que ele me passou. Certo? Aliás, eu quero agora no próximo programa, ele vai tratar de outro tema, mas eu vou deixar um espaço no programa aqui, Cidade Coletiva, para que até lá ele possa ou estar aqui ao vivo rapidamente, colocar depoimento do Sandro, né? O Sandro Garcias, ou mandar um vídeo gravado. Aí eu abro um espaço na próxima quarta para que ele garanta a fala dele, certo? Mas é isso. Então ele colocou como central. E hoje há uma tendência, a maioria, podemos afirmar isso, dos pescadores e pescadores, estão contra ou exigindo um estudo mais profundo da questão ambiental, porque, como diz o professor Paulo Horta, foi o RIMA. Ele é um relatório muito simplificado, tem que ser mais profundo. Um ponto que o professor Paulo Horta não chegou a falar, mas que é importante, é a questão da movimentação do aterro. Aquilo vai ter que ter um aterro gigantesco, aquilo ali, vai mexer toda a biota no fundo da Bahia. Isso dá um impacto inimaginável. Então, isso é um ponto que eu quero aqui garantir, é a fala do Sandro, que ele é um paciente organizador, né, que já veio com essa posição. E aí ele estaria lá, não pôde estar naquele momento, mas estavam alguns pescadores, né, Flora, do fórum. Estava lá o André, estava o João, estava o outro. Eu queria que pudesse traduzir um pouco o que eles falaram na audiência. E eu quero, então eu queria que Flora pudesse complementar, vamos dizer, a fala dos pescadores, eu estavam lá, pescadores, na audiência, que eu acho que é importante complementar a fala do Sandro, que não pôde estar aqui. Então, o juiz, né, deu... Está dando um eco, Lino, talvez se tu... Não sei por quê. Mas, enfim, o juiz deu a fala, né, abriu espaço para que a gente pudesse se manifestar, a sociedade presente na audiência, falou, né, o pessoal do mandato do vereador Bruno, falou o pessoal do movimento da Ponta do Coral, a Suzana, falou o seu João, né, da Associação de Pescadores da Tapera, falou o André, que é da Associação de Pescadores ali debaixo da ponte, e falou, quem mais? Tem mais um pescador, mas enfim. E nisso, o advogado, que se chama Ernesto Santiago, levanta
e se manifesta em nome da Associação de Pescadores, se apresentando como assessor jurídico da Associação de Pescadores do João Paulo, dizendo que é a segunda maior colônia pesqueira, e né? E dizendo que que os pescadores da Associação de João Paulo estavam satisfeitos com as audiências, que não precisava mais discussão e de que eles eram a favor do projeto, entendiam a importância da dragagem, que inclusive é uma demanda das comunidades. Então, assim, a gente... eu acho que esse vídeo mostra que esse advogado está fazendo um depoimento de má fé em nome das comunidades pesqueiras de Florianópolis. As comunidades já estão se organizando, esse vídeo é uma resposta a essa fala, em audiência, em nome da comunidade, sendo que ele não está retratando a vontade da comunidade de João Paulo. A gente teve, então, a presença de outros pescadores de outras associações também se manifestando contrários. A gente tem o Fórum em Defesa das Baías, o Fórum de Pescadoras e Pescadores em Defesa das Baías, que estão se organizando também e são contra esse projeto. Então, acho que a gente tem, enquanto sociedade, que amplificar esses materiais, esses vídeos. O Tecendo Rede tem reunido, tanto no site tecendoredes.libertar.org, como lá no Instagram, Tecendo Redes, a gente tem reunido esses materiais e também tentado, como mídia independente, movimento em defesa da cidade, de uma cidade coletiva, que é o nome desse programa, a gente tem tentado amplificar essas vozes para que o discurso das mídias hegemônicas, que abrem espaço para advogados mentirosos, não prevaleça diante do interesse comum, coletivo das nossas comunidades tradicionais, das nossas comunidades que vivem aqui e que também não são tradicionais, mas que querem a preservação das nossas baías. A questão da mobilidade é muito séria, o Plamus já traz isso, como o Lino alertou, há muitos anos. Todo mundo que passa na beira-mar às 6 da tarde entende e sabe do que a gente está falando, tem um trânsito, um congestionamento cruel ali naquela região, e ao invés do município promover melhorias na mobilidade urbana, a gente traz um empreendimento privado em uma área pública e que traz um impacto gigante, socioambiental e também na mobilidade da cidade. Então, são problemas graves e sérios e que não podem ser desconsiderados pelo poder público. Eu estou ali no programa, fazendo um mestrado no Programa de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental na UDESC, e a gente tem cada vez mais visto também como que a ciência tem sido negada pela política, sabe? Então, isso é muito grave quando a gente tem gestores, prefeitos, secretários e mesmo órgãos ambientais que estão desconsiderando a legislação, que estão desconsiderando a participação popular e desconsiderando o cenário atual mesmo da cidade. Qualquer um sabe que tem um congestionamento ali na região, a gente sabe que não pode tomar banho nessa baía porque ela é poluída. A gente brincou em relação ao Jean Loureiro de tomar banho na Beira-Mar Norte, mas foi dinheiro público que foi desviado para a limpeza da praia da Beira-Mar Norte, e até hoje a gente não pode tomar banho lá. Então, assim, o que foi feito com esse dinheiro? Quem que foi responsabilizado pelo uso inadequado desse dinheiro? Essas discussões que a gente quer trazer, essas reflexões que a gente quer coletivizar e chamar todo mundo para que se manifeste a respeito desse projeto, que a gente consiga barrar ele, assim como a gente já conseguiu barrar outros projetos mirabolantes e que não trazem a demanda real da cidade, como o estaleiro do SX na Bahia Norte, como hotéis lá na Praia do Gravatá e outros. Então, é para a gente entender que a gente tem potencial se a gente estiver unido em rede, por isso que o grupo Tecendo Redes tem esse nome, que a gente quer, a gente tem força quando está trabalhando no coletivo. Acho que é isso, Lino. Então, agradeço aqui a fala da Flora Neves, que é importante aqui, colocando essa questão, e aí você colocou um ponto central, viu? É o seguinte: os projetos são feitos de cima para baixo. E aí posso citar vários. A Porto da Marinha, da Porto da Barra, na época, a universidade teve parecer, eu fui parecerista também, junto até então ao Ministério Público Federal, que era a Ana Lúcia Hartmann, nós conseguimos barrar aquele projeto. Os pescadores no início estavam favoráveis, depois viraram a posição. Aqueles 300 barcos que iam entrar
Apesar que agora, com a ponte estaiada lá, é prevendo barcos, tá? Estão de novo, depois de 20 e tantos anos. Mas então, aquilo lá, o empreendedor foi lá para Pedra Branca, desistiu, pela resistência, por parecer da universidade na época. Os engordamentos das praias, né, Flora? Como é o caso da Canasvieira, agora vai para ingleses, que tem um problema lá também, ingleses. Jurerê, ingleses. Jurerê, ingleses, você é feito de cima para baixo, depois atende um público pequeno dali. Depois só turistas que vêm de fora. Mas quem paga a conta é os munícipes todos. E são projetos paliativos, né, Lino? Esse é um problema. É um projeto que dura 2, 3, 4 anos, 5 anos, e tu tem que dragar de novo, tirar areia lá do fundo do mar, mudar toda a hidrodinâmica daquela região, trazendo areia de outra região para durar mais 15. E lá se vão mais milhões da sociedade, enquanto a gente não resolve problemas na raiz deles, né, na estrutura deles, replanejando, né, tendo coragem para enfrentar os problemas na raiz. Então, exatamente essa questão, que você está botando dinheiro fora, público, né? Como é o caso do Balneário Camboriú, que é o caso extremo. Né? E mesmo, olha só, mesmo em Balneário Camboriú, não queremos desviar o tema daqui da Marina, mas lá, por exemplo, houve todos os estudos até chegar ao aterro aquele lançar. Aqui, o geloureiro atropelou em tempo recorde a aprovação, entre aspas, junto ao IMA, tá? IMA, aquele IMA mesmo. Do aterro, aquele guardamento da praia de Canasvieiras. Entendeu? Então, observe a escala, né? Como é que é feito aqui, as pressas, sempre é dado como fato consumado, depois todo o setor ambientalismo, a sociedade tem que sair atrás, a gente está sempre nesse dilema, projetos não são discutidos previamente, qualquer tipo de empreendimento aqui sempre tem esse problema aqui em Santa Catarina, em geral. Bom, eu quero colocar só, eu estive conversando aqui com o Silvani, o nosso Garcias, o Sandro Garcias, ele não pôde realmente entrar, não teve jeito, não pôde gravar, ele vai gravar depois para o próximo programa, mas só ele quer enfatizar, viu, porque a Flora já falou ainda há pouco, de que toda a maioria, a grande maioria, acho que a ampla maioria, não sei se pode dizer unanimidade, mas os pescadores são contra a localização da marina naquele ponto, serve? Não é que sou contra a marina, mas pode discutir onde que vai ser. Que, aliás, não há um planejamento ecológico costeiro baseado no GECO, né, o Projeto de Gerenciamento Costeiro, né, e lembra o Projeto Orla, né, para poder discutir previamente onde vão discutir os pontos, onde vai entrar os pontos, inclusive até transatlântico, que é um outro problema também, que o Costão do Santinho queria colocar lá 2 quilômetros naquele lugar que não tem o trânsito ali, na ponta do Santinho ali com o inglês. Aí na época ele colocar um braço ali, né, o movimento social foi para cima e recuou. Bom, então, não há, aqui de modo geral, não tem planejamento prévio. Tá? Então, esse é o ponto que a Central que a Flora está colocando. Só queria colocar, para terminar, a Clarice Ribas colocou ali também importante desse debate para informar a população que está desinformada sobre esse tema. Então, esse programa aqui nosso ajuda nessa direção. Eu queria só, aqui já faltam 6 minutos, Flora, 5, 6 minutos, para você tecer alguns pontos finais, e eu queria perguntar para você o seguinte, na audiência pública, já estamos por quase 3 semanas, que o Valmor, o procurador federal, pediu 1 mês, certo? Não sei se como é que fica a escolhação que os movimentos sociais estão fazendo para isso, certo? Assim como tecendo rede, eu chamo tecendo redes, que é da cidadania guardiãs, né? Sou tecendo redes. Qual é a ação que estão fazendo para isso? Porque o procurador volta ao parecer, não sei se vai ter uma nova audiência para o procurador federal, Valmor, colocar o seu parecer, ou ele vai entregar para o juiz vai decidir sozinho. Como é que está isso? Tem alguma ação nesse período agora, já vai em 2 semanas ou um pouco mais, e que o Valmor está fazendo o parecer sobre a marina na beira-mar? A gente quer primeiro chamar uma reunião ampliada do Tecendo Redes, com os pescadores e com a sociedade civil em geral, para a gente planejar um grande ato. Ontem o seu João me trouxe, né, a ideia de a gente fazer um grande ato em frente ao IMA, já se manifestando contrário, né, a esse projeto. E a gente pensou também em solicitar uma reunião com o Valmor, já que ele é novo, né, no caso, para que eles nos escute os movimentos e os pescadores,
para entender melhor também o posicionamento da sociedade civil nesse processo. Então, acho que o convite é para que as pessoas, né, além de se manifestarem do que elas pensam a respeito desse empreendimento, elas estejam atentas às redes, né, aos nossos canais do Tecendo Redes, que vai estar divulgando tanto essa reunião ampliada, assim como o ato, e ali a gente vai se organizando. É importante cada vez mais as pessoas, né, a gente conseguir se unir para ganhar força, né, e poder contrapor aí esse projeto de destruição da cidade, que não vem ancorado, né, num planejamento, num ordenamento real, conforme as nossas demandas da cidade, né, de mobilidade ambiental e de defesa das nossas comunidades tradicionais. Perfeito. Então, eu quero só também lembrar de que o professor Paulo Horta tem um parecer técnico. Então, eu vou pedir também para o pessoal do Portal Desacato, né, talvez num link lá dentro do portal, na página do portal, colocar lá o parecer do professor Paulo Horta, né, e o posicionamento, inclusive, da Fórum das Pescadores e Pescadoras das Bahias, para o Sandro Garcias, que ele fez um recurso ao Ministério Público Federal, provocando o Ministério Público Federal, que levou o juiz se posicionar a respeito, certo? Então, eu quero colocar isso que é importante. Eu quero dar para as pessoas que não acreditem que essas ações possam funcionar, eu quero dizer aqui que o Beat Club, lembra do Beat Club? Que foi e voltou, ele subiu no Supremo, e eles perderam. Né? Não sei o que estão fazendo nesse momento, mas eu quero dizer que funciona se a sociedade organizada, se for provocar o Ministério Público Federal, a Defensoria Federal, viu? Que é outra órgão que tem que ser acionada, nesse caso importante, e o juiz. E depois vai ter TRF4. No TRF4, no caso do Beat Club, eles perderam. Né? Então, eu quero destacar isso que é importante, né? esse posicionamento. Então, eu quero aqui agradecer aqui a nossa Flora Neves, para que a pessoa chegando agora há pouco, representa o mandato futuro da Ingrid, que é a vereadora indígena, pelo PSOL na Câmara Municipal de Florianópolis também, e ela representa no Tecendo Redes o movimento Ponta do Coral 100% público. Quero aqui agradecer, né, para todos, e deixa agora para o próximo programa, que a gente vai falar sobre Minha Casa Minha Vida. Isso é importante. Primeiro, Minha Casa Minha Vida na ilha, que vão vir aqui as lideranças falarem sobre esse Vitória, na Marielle, que foi da repressão, da exclusão, naquela região, para hoje ter o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, lá em cima, no Alta Caieira. Então, vamos vir aqui no próximo programa eles falarem a respeito sobre esse ponto, e vou abrir um espaço para que o Sandro Garcias possa, pelo Fórum do Pescador e Pescadoras das Bahias, falar, que não pôde falar hoje, nós mais ou menos traduzimos qual é a posição dele, que ele possa falar lá e colocar sua posição, comentar um pouco sobre a posição dos pescadoras e pescadores. Muito obrigado aqui, Flora, e vamos à luta, e vamos tentar ver se a gente consegue fazer uma nova audiência pública, né, com a posição do movimento, e do Valmor também. Para quem não sabe, o Valmor, Moreira, se não me engano, Pereira Moreira, ele está substituindo o doutor Barragan, que era que acompanhava o caso até então. O Barragan, para quem não sabe, ele também sustou o projeto da Ponto Coral, do Hotel da Ponto Coral. Ele via também na mesma direção, acolhendo as demandas também do Fórum dos Pescadores e Pescadores, com o parecer do professor, para quem não sabe, professor Paulo Horta, que falou nisso desse programa. E agora o Valmor, que chegou no lugar dele, está exatamente se inteirando de todo esse caso. E agora, né, com a audiência, eu peço que o Valmor possa atender uma audiência ao movimento social, que possa atender, né, e esse ato que a Flora acabou de anunciar, que vão tomar para os próximos dias, não é isso? Junto com os pescadores do movimento sociais, fazer um grande ato, que ela falou, na frente do IMA, e também lá uma audiência com o procurador federal Valmor. É isso. Obrigado, Flora. Obrigada, Lino, também.
Obrigada por esse espaço, só dizendo que o site tecendoredes.libertar.org, ele tem a nota técnica do professor Paulo Horta, e tem muitos outros materiais muito importantes que podem, né, o pessoal pode ter esse histórico do movimento, da luta, né, contra esse empreendimento ali na Beira-Mar Norte. Muito obrigada ao Desacato também, mídia independente maravilhosa, e o Lino por pensar cidades coletivas. Grata. Obrigado. E como é que é? Só me dizer, como é que é ponto? Diz o link. www.tecendoredes.libertar.org. Repete, de novo. www.tecendoredes.libertar.org. Agora aqui. Obrigado aqui, Sofia, a qual agradecemos o apoio técnico, junto com a Emi também e a equipe. Obrigado, agradeço por esse espaço. Né? Bom dia! Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.